Olá, amiguinhos! Hoje temos uma história muito especial, porque foi uma história que eu escrevi. Chama-se Quantos Contos Conta o Conto? E tem muitas das tuas personagens favoritas lá dentro. Vamos ler? Quantos contos conta o conto? Olá, o meu nome é Miguel. Tal como muitos de vocês, eu adoro uma boa história. E as que eu mais gosto são as que o meu avô me conta ao deitar. Todas as noites o avô vem ter comigo à cama e traz o seu grande e velho livro de contos infantis. Desde que me lembro, sempre me leu desse mesmo livro. E nunca me canso de ouvir os vários contos repetidamente. O Aladino, a Bela Adormecida, o Gato das Botas e muitos mais. Até já consigo contar as histórias de cor. Mas há sempre uma história que o avô não me conta. Sempre que chegamos ao último conto do livro, ele diz: ainda não está na hora desse conto. E vai-se embora por essa noite. Mas o que será que esse conto tem de tão especial? Hoje é uma noite como qualquer outra, e o meu avô conta-me mais algumas histórias que me encantam. Termina antes do último conto, dá-me um beijo na testa e deseja-me boa noite, antes de desligar a luz e se ir embora. Disse que era uma noite como outra qualquer. Ups, enganei-vos! Já há muitas noites que não paro de pensar naquele último conto misterioso. Afinal eu já sou crescido, por que razão o avô não me conta esse conto? Esta noite vai ser diferente. Vou deixar a minha curiosidade tomar conta de mim e vou tentar espreitar o livro sem que o avô note. Debaixo dos meus lençóis espero sossegadamente até que as luzes da casa apaguem e não se ouça a televisão. Não tarda, ouço os passos do avô a subir as escadas de madeira e a entrar no seu quarto. E depois faz silêncio. É agora a minha oportunidade. Devagarinho e sem fazer barulho, começo a sair da cama e caminho em bicos dos pés até à porta do quarto. Não se vê ninguém. Parece que está tudo a dormir. Boa! Com um pé de cada vez, saio lentamente do quarto e atravesso o corredor em direção às escadas. Passo pelo quarto do avô com um cuidado especial para não o acordar. Que susto! O avô dorme tão profundamente que ressona. Até me rio baixinho por me ter assustado com o seu ressonar. Pois por pouco pensei que me tinha apanhado. Continuo devagarinho a descer as escadas e vou até ao escritório do avô, que fica ao lado da sala de estar. Está um pouco escuro, por isso acendo um pequeno candeeiro para ter a certeza que não tropecei nada pelo caminho. Já no escritório, olho à volta até encontrar o armário dos livros. O avô adora colecionar livros, por isso são mais dos que consigo contar. Mas mesmo assim não me é difícil encontrar o livro de contos, pois a sua capa grossa, dourada e com detalhes de veludo vermelho tornam-no fácil de reconhecer. Mais que isso, por vezes parece que o livro chama por mim e sinto-me naturalmente atraído por ele. Por isso, mesmo com pouca luz, sei dizer onde ele está. Devagar, retiro-o da prateleira. Uau! Agora que pego nele parece maior do que me lembrava. É impressionante como parece tão bonito apesar de ser tão velho. Antes de continuar, olho ao meu redor para ter a certeza de que ninguém me está a ver. Boa! Estou sozinho! Agora com cuidado, abro o livro e começo a folhear entre os contos, que são uma mistura de textos encantadores com lindas imagens pintadas em aguarela. Mal posso esperar para ver o último conto. Mas de repente o livro começa a lançar faíscas e a brilhar. E com o susto deixo-o cair ao chão. Como se de magia tratasse, as páginas começam a folhear-se sozinhas e vejo estranhas formas a fugir do livro entre faíscas. O que está a acontecer? Murmuro-me assustado. E do nada, o livro para de brilhar e fica aberto com algumas páginas vazias e em branco. Oh não! Desapareceram os contos! Desta vez fizeste das boas, Miguel. Diz uma pequena voz ao meu lado. Assustado, olho para o meu ombro e vejo um pequeno grilo lá sentado. Dou um pequeno grito. Ah! E rapidamente tapo a boca com as mãos para não fazer barulho e não acordar ninguém. Grilo falante do Pinóquio? O que fazes aqui? Ora, que pergunta. Diz o grilo a saltitar. Estou aqui por tua causa. Não abriste o livro dos contos? Não quero acreditar. É suposto ser apenas um conto. Não pode ser real. E enquanto penso isso, o grilo dá-me um belo beliscão na orelha. Ouch! Sou tão real como tu. Estou aqui porque abriste este livro de contos mágicos sem autorização e deixaste os contos fugirem. Oh não! O que posso fazer para voltar tudo ao normal? Tens de procurar as personagens que fugiram e voltar a pô-las dentro do livro. Mas tem cuidado. Nem todos podem querer voltar. E alguns podem ser assustadores. Eu fico em pânico. Como vou encontrar todas as personagens que escaparam do livro de contos? E
E se elas não quiserem voltar para o livro? O grilo não parece estar muito preocupado com a situação, mas eu sei que tenho que agir rapidamente antes que armem confusão e o avô descubra o que fiz. Ok, por onde começo? Pergunto ao grilo. Bem, a primeira coisa que tens de fazer é descobrir quais foram os personagens que fugiram no livro. Depois tens de ir à procura delas e convencê-las a voltar para o livro. Não vai ser fácil, mas acredito que consegues. Respondeu o grilo sorrindo. Respirei fundo e comecei a pensar. Quais seriam as personagens que tinham fugido do livro? Talvez pudesse começar pelas que conhecia melhor. Decidi começar pela Bela Adormecida, pois sempre me tinha fascinado a forma como ela dormia profundamente e tinha uma ideia onde ela poderia estar. Rapidamente saí do escritório e voltei a subir as escadas até ao meu quarto. E não é que deitada na minha cama estava uma linda senhora de vestido rosa e cabelo loiro e comprido a dormitar? Aproximei-me dela e toquei-lhe no ombro. Ela abriu os olhos sonolentos e olhou para mim. Desculpe, a senhora é a Bela Adormecida? Ela sorri e responde. Sim, sou eu. Quem és tu? Explico-lhe a situação o melhor que consigo e peço-lhe para voltar para o livro de contos. Mas ela está com tanto sono que parece não ouvir nada do que lhe estou a dizer. Após algumas tentativas, finalmente consigo convencê-la que a sua cama no livro é mais confortável do que a minha. E ela aceita voltar. Boa! A primeira já está. Abro novamente o livro para ver que outras personagens faltam encontrar. Mas enquanto folhei as páginas, o grilo falante puxa-me uma madeira de cabelo para me chamar a atenção e pergunta. E tal aqueles ali? Quando olho para a porta do meu quarto, vejo 7 cabecinhas a espreitar, de nariz grande e barrete na cabeça. Oh, vocês devem ser os 7 anões. Podes ajudar-nos? Estávamos à procura da Branca de Neve e vimos o lobo mau a perseguir uma menina de vermelho pelo jardim. Parecia ter más intenções. Devem estar a falar da Capuchinho Vermelho. Temos de a ajudar antes que o lobo mau a apanhe. Rapidamente, volto a descer as escadas. Olho pela janela para o jardim e vejo o lobo a correr atrás da Capuchinho Vermelho e quase a apanhá-la. Mas eu sou apenas um menino. Como é que eu vou conseguir parar o lobo ou levá-lo para o livro? Bem, primeiro o importante é salvar a Capuchinho Vermelho. Corro até à porta que dá para o jardim, abro-a e chamo a Capuchinho Vermelho. Aqui, rápido, foge aqui para dentro. Apesar de surpreendida pelo meu chamamento, a Capuchinho corre com todas as suas forças, entra em casa e eu consigo fechar a porta mesmo a tempo na cara do lobo. Estás bem? Ufa, muito obrigado por me ajudares. Apanhava cogumelos para a minha avó quando de repente apareceu um lobo mau esfomeado. Enquanto a Capuchinho Vermelho descansava um pouco sentada no chão, rodeada pelos 7 anões, espreito para o jardim e vejo o lobo mau zangado e a rondar a porta. Deixem-me entrar, senão vou soprar e soprar e a casa vai voar, dizia ele furioso. Oh não, e se ele conseguir entrar? Ouvi dizer que superou as casas dos porquinhos. Não te preocupes, eu lembro-me bem desse conto e ele não consegue fazer voar esta casa porque é de tijolo. Lá fora o lobo começa a soprar com toda a sua força, uma e outra vez, mas a porta e a casa não saem do lugar e cada vez que falha o lobo fica mais zangado. Enquanto o lobo está distraído lá fora, peço à Capuchinha e aos anões para voltarem para dentro do livro para ficarem a salvo. Acenam positivamente e um a um começam a entrar no livro, desaparecendo numa névoa mágica e voltando a transformar-se em desenhos nas páginas das suas histórias. Uau! Isto é mesmo mágico! E olhem, parece que a Branca de Neve sempre esteve no livro, não fugiu. Devia estar a dormir. Agora que estão todos a salvo, temos que lidar com o lobo. Miguel, não estou a ver o lobo mau. Onde será que ele foi? Perguntou o grilo. Estranho, não o vejo no jardim. Se penso nas histórias dele, ele deve estar a tentar descer pela chaminé, como no conto dos 3 porquinhos. Anda, grilo, e rapidamente vou até à lareira da sala que dá para a chaminé. Espreito devagarinho e consigo ver a alga mexer-se lá no cimo e ouço as patas a raspar nas paredes de tijolo da chaminé. Eu sabia! Vamos preparar uma surpresa! Sussurro para o grilo. Lembro-me que os porquinhos o conseguiram surpreender com uma panela de água a ferver por baixo da chaminé. Mas eu não preciso fazer isso, pois tenho uma ideia melhor. Sorrateiramente, coloco o livro dos contos aberto na lareira apagada. Espero um pouco e... 3, 2, 1... E o lobo desce pela chaminé abaixo e cai mesmo em cima do livro, desaparecendo e voltando para o seu conto. Conseguimos! Se eles não voltam a bem, também os podemos enganar para voltarem a mal. Menos um, mas ainda devem faltar alguns. Vamos lá olhar para o livro para ver quais são. Oh, onde foi o livro? Estava aqui na lareira ainda há uns segundos. Começo a olhar à minha volta para o tentar encontrar, mas não o vejo. Repara então que o livro está a passar por baixo das minhas pernas, como se estivesse a andar sozinho.
Olho com mais atenção e estão 10 pequenos homenzinhos a correr com ele às costas. Ladrões! Devolvam o livro! Peço-lhes enquanto me viro para correr atrás deles. Mas assim que dou o primeiro passo, tropeço e caio no chão. Ei! Estavam outros pequenos homenzinhos a segurar-me pelo pé para não me deixar andar. Começo a contar. 1, 5, 10, 20, 30, 40! São os 40 ladrões de Alibaba! Tento levantar-me e sacudir os ladrões que me agarram, para poder tentar correr até ao livro. Mas eles são demasiados e o livro está cada vez mais longe. Oh não, preciso de ajuda! Sussurro preocupado enquanto o grilo também tenta sacudir alguns dos ladrões. Alguém chamou por ajuda? Miau! De repente, vejo pequenos ladrões a serem atirados pelo ar à minha volta. Detrás de mim surge um elegante gato ruivo com grandes botas, um chapéu de mosqueteiro e uma fina espada. É o gato das botas! Ouvi o teu pedido, menino Miguel. Deixa-me ajudar-te. Apanhar bichinhos pequenos é o meu passatempo favorito. Olha para eles, até parecem ratinhos. Com saltos, rodopios e cambalhotas, um a um, o gato ia apanhando os ladrões e pondo-os num pequeno saco de couro que leva à sua cintura. Tive mesmo sorte de ele ter aparecido. Toma! Atira-me o livro de contos que arrancou dos 40 ladrões. Enquanto eu acabo de os apanhar, aproveita para procurar os outros contos perdidos. E com isto vejo-o a correr pela casa e a saltitar entre sofás, mesas e cadeiras, para apanhar os pequenos homenzinhos que fogem e tentam esconder-se em qualquer buraco que encontram. Ufa, que sorte de termos conseguido o livro de volta! Ouço as panelas a cair na cozinha. Quem será desta vez? Com o livro nas mãos, corro para a cozinha e vejo que o frigorífico está aberto. Usando as panelas como escadas, está uma lebre com um ar malandro a tentar apanhar as cenouras que estão guardadas no frigorífico. Ei, deixa as cenouras em paz! A lebre dá um pequeno salto de surpresa e olha para mim. Está na hora de voltares para o livro. Mas ela não parece com vontade nenhuma de voltar. Aliás, tenho a certeza de que ela se riu do meu pedido. E como um relâmpago, a lebre desata a correr. Ei, para! E começa a correr atrás dela através da cozinha, saltando os sofás, subindo e descendo as escadas. Ela é demasiado rápida, digo ao grilo que ainda se agarra ao meu ombro. Agora que penso, ela deve ser da história da lebre e tartaruga. Assim nunca a vou conseguir pôr de volta no livro. Tens de ser mais esperto do que ela se a queres agarrar. Aconselho o grilo falante. Mais esperto? Deixa-me pensar. E começo a recordar o conto. Ela era muito rápida e adora um bom desafio, mas é demasiado convencida e distraída. Talvez a possa apanhar numa armadilha. Sorrateiramente pego no livro de contos e coloco-o aberto e em pé, mesmo ao virar da porta da cozinha. Depois vou à procura da lebre pela casa enquanto vou dizendo para o ar: acho que consigo ganhar uma corrida contra a lebre! Ela até foi derrotada por uma tartaruga! Não tardou até a ver irritada a aparecer subitamente à minha frente, perto do meu quarto. Ah, aí estás tu! Ei, a tartaruga foi um erro, mas nunca mais serei vencida. Disse a lebre zangada. Achas que me consegues ganhar? Ninguém é mais rápido do que eu. Tal como eu pensava, o orgulho da lebre vai levá-la mesmo à minha armadilha. Então desafio-te para uma corrida até à cozinha. Se ganhares, dou-te todas as cenouras que queres. Então prepara as cenouras, porque eu não vou perder. E antes de eu começar a contagem decrescente para iniciar a corrida, a lebre arranca com toda a velocidade. Ainda finge começar a correr, para ela não suspeitar. Mas acho que nem preciso, porque ela vai tão rápido que nem olha para trás. Vejo-a atravessar o corredor, a descer as escadas, dá uma voltinha à sala e finalmente está prestes a virar para a porta da cozinha e... puf! Um flash de luz seguido de uma pequena bola de poeira mágica. Apanhada! Estava tão focada em ganhar e correr tão rápido que não reparou no livro de contos à sua espera na cozinha, acabando por entrar nele e ser apanhada. Vou até à cozinha e apanho de volta o livro. Mais um personagem que regressou ao seu conto. Muito bem feito, menino Miguel. Diz o gato das botas que se aproxima a bater palmas e com um grande sorriso. O saco à sua cintura parece bem cheio. Contorce-se e ouve-se o refilar de 40 ladrões lá presos. Apanhei o último dos ladrões, menino Miguel. E com isto o gato das botas atira-me o seu saco e eu coloco-o de volta no livro, transformando-os de volta em ilustrações coloridas. Ufa, esta noite nunca mais acaba. Começo a olhar à minha volta e reparo que a casa ficou toda desarrumada, com sofás destruídos, panelas no chão, livros caídos. E quando olho para o livro ainda há várias páginas em branco.
Não quero acreditar, nunca vou conseguir apanhá-los a todos. E o que vai acontecer quando eu vou acordar e vir isto tudo? Talvez tenha algo que possa ajudar. Diz o gato enquanto retira de dentro do seu chapéu uma lâmpada dourada misteriosa. Encontrei isto num dos esconderijos dos 40 ladrões. A lâmpada mágica do Aladino. Diz-me o grilo falando surpreendido, saltando no meu ombro. Será que funciona mesmo? Só há uma forma de descobrir. Tiro a lâmpada das mãos do gato e começo suavemente a esfregá-la com as minhas mãos. E, pouco a pouco, começa a sair um mágico fumo da lâmpada. E à minha frente o fumo toma a forma de um grande gênio azul e de barbicha. Mestre Miguel, esfregaste a minha lâmpada mágica e libertaste-me do meu sono profundo. Em que te posso ajudar esta noite? Pergunta-me com voz grave. É a tua oportunidade, Miguel. Podes pedir-lhe para voltar tudo a ser como antes. Diz o grilo. Agarro com força o livro de contos e ganho coragem para fazer o meu desejo. Gênio, por favor, volta a pôr todos os contos de volta no livro e faz com que tudo regresse ao normal. E com isto o gênio estala os dedos e apenas vejo um clarão de luz à minha frente, cegando-me no meio da escuridão da noite. Quando volto a abrir os olhos, estou deitado na minha cama e o sol entra pela janela, atingindo-me com a sua luz quente. Estou a acordar na minha cama. Terá sido um sonho. Levanto-me sem fazer barulho e espreito pela porta. A casa parece estar intacta, como se nada tivesse passado. Deve ter sido mesmo um sonho maluco de tanto pensar naquele livro. Ainda bem! Mais descansado, volto ao meu quarto e visto-me para um dia de escola como qualquer outro. O resto do dia foi como um dia dos mais normais dos normais. Ao chegar a noite e a minha hora de deitar, o meu avô, como sempre, vem ao meu quarto para me contar um dos seus contos. Então, avô, que conto me vais contar hoje? Pergunto-lhe já aconchegado na minha almofada. Hoje acho que te vou contar o último conto. Diz com um sorriso malandro. A sério? Vais finalmente contar-me o último conto? Pensei que ainda não era a altura certa para esse. Mas o meu avô não responde e limita-se a abrir o livro e começa a ler a história pela qual tanta curiosidade eu tinha. Para minha surpresa, o conto era sobre as aventuras de um pequeno menino que magicamente libertou os contos na vida real e teve de os capturar de volta antes da noite acabar. Era a minha história! Todo este tempo, o último conto era sobre mim. O avô contou o conto pela noite fora e no fim adormeci com um sorriso no rosto, sonhando com todas as aventuras incríveis que vivi. Fim. Então, gostaste da história? É gira, não é? E tu, se encontrasses uma personagem de um conto infantil, qual é que gostarias que fosse? Entretanto, se quiseres ler isto outra vez, já está disponível à venda nas livrarias online ou no site da editora meialonga.pt. Adeus!